esse ambiente que já foi preparado, né, para que pudessem chegar aqui. Vamos ver qual que vai ser. Olha só, no campo social. Fonte viva, psicografia do Emmanuel, né, ditado por Emmanuel, escrito pelo Chico. Ele respondeu e disse-lhes: dai-lhes vós de comer. Está em Marcos capítulo 6, versículo 37. Diante da multidão fatigada e faminta, Jesus recomenda aos apóstolos: dai-lhes vós de comer. A observação do mestre é importante quando realmente poderia ele induzi-los a recriar a multidão pela imprudência de uma jornada exaustiva até o monte, sem a garantia do farmel. O mestre desejou, porém, gravar no espírito dos aprendizes a consagração deles ao serviço popular. Ensinou que aos coordenadores do Evangelho, perante a turma necessitada, compete tão somente o dever, o da prestação de auxílio desinteressado e fraternal. Naquela hora, do ensinamento inesquecível, a fome era naturalmente do corpo, vencido de cansaço. Mas, ainda e sempre, vemos a multidão carente de amparo, dominada pela fome de luz e de harmonia, desgastada pelos invisíveis azorragues da discórdia e da incompreensão. Os colaboradores de Jesus são chamados não a obscurecê-la com pessimismo, mas a perturbá-la não a perturbá-la com disciplina ou a imobilizá-la com desânimo, mas sim nutri-la de esclarecimento e paz, fortaleza moral e sublime esperança. Se te encontras diante do povo com anseio de ajudá-lo, se te propões contribuir na regeneração do campo social, não te percas em pregações de rebelião e desespero. Conserva a serenidade e alimenta o próximo com teu bom exemplo e com a tua boa palavra. Não ouvides a recomendação do Senhor. Dai-lhes-vos de comer. E depois dessa oração, aqui está visitando aos carentes da rua, aos domingos eu convido para poder fazer, aos sábados à noite eu convido para poder fazer a prece inicial para a gente. Boa noite a todos. Boa noite. Com alegria e gratidão, né? Recebemos vocês aqui nesta noite para realizar mais um ano de estudo, né? Falar um pouco mais de Jesus. Desejamos que vocês estejam à vontade e em paz. Sendo assim, vamos elevar o nosso pensamento a Deus Pai de amor e bondade. Jesus, nosso mestre, nosso amigo, espiritualidade. Os mentores desta casa, médicos, enfermeiros e trabalhadores da seara do bem. E pedir luz, amparo e proteção para o estudo da noite para todos aqui presentes, tanto encarnados como desencarnados, que todos sejam assistidos e amparados, conforme as suas necessidades. Pedimos mais, querido Mestre Jesus, que passe o seu manto de luz sobre o nosso expositor, a fim de que o estudo transcurra com perfeita paz e harmonia. Sendo assim, nós agradecemos por tudo que já recebemos e que ainda vamos receber. Que seja feita a vontade de Deus. Assim seja. Muito obrigado, senhor. Bem, gente, a última quinta do mês, né? A quinta, o mês de aniversário da casa. A casa completou os seus 23 anos, né? Gostaríamos, às vezes, de ter o salão repleto, né? Mas eu acho que as pessoas que tinham que estar aqui estão aqui, né? E nós estamos vendo os encarnados, não estamos sabendo de quem está aqui buscando auxílio, né? Buscando um objetivo, buscando uma ajuda. E o nosso dever é nos melhorarmos. Nós não temos compromisso com o próximo de melhorar ninguém. Nós temos que fazer a nossa parte. E temos buscado isso com o estudo, com a prece, com as orações, né? E que nós continuemos, né? E hoje, para poder falar sobre para nós, né? Queria agradecer antecipadamente o Anderson, porque ele, mais uma vez, nos atende em uma emergência, porque o expositor que estava programado para hoje não pôde comparecer,
E aí, mais uma vez, eu pedi socorro ao Wanderson, que é trabalhador lá do Fé e Caridade, da Seara Espírita, né, fazendo palestras em várias casas, e vai falar para a gente hoje a história da relação com o mundo espiritual no Brasil. Então, eu passo a palavra, Wanderson, por favor. Boa noite pra gente, né? Tudo bem? Que bom estarmos aqui. Quanto a esse estudo, qualquer consideração a respeito dele, eu sugiro que antes das considerações, porque fica registrado em vídeo, tá? É a leitura do capítulo 1 do livro A Gênese. Aí sim vai conseguir ter um entendimento sobre ela. O Espiritismo nos orienta que é o ensino universal dos Espíritos, não é um ensino local, é universal, em todos os pontos do globo. Depois do convite da casa, já tínhamos feito algumas palestras aqui. E qual o tema que eu vou levar? Eu pedi inspiração ao alto. Aí foi fluindo aos poucos a ideia e surgiu esse tema que eu já trabalhei em 2 casas antes de chegar aqui. Mundo espiritual. Que mundo espiritual é esse que nos cerca, que nos rodeia há muitos anos? Quem está lá? Os nossos entes queridos, que partiram pela passagem da morte física. Eles habitam lá. De lá que nós viemos. E é para lá que nós vamos voltar. Vamos ver aqui na história, que eu vou trazer para a gente, a insistência que eles têm de nos amparar, porque estar reencarnados não é missão fácil. Não é fácil reencarnar. Eles estão o tempo todo, por cada um de nós aqui, encarnados e desencarnados, velando por nós. E tentam constantemente nos trazer algumas informações que a gente vai ver. Essa relação aqui se passa pela mediunidade, que é o meio pelo qual eles trazem para a gente as informações. A proposta desse estudo é nos aproximarmos mais de uma realidade global, não só do meio espírita e do conhecimento espírita, mas da proposta de Jesus. Porque a qual ser que eu sirvo? A casa espírita, a causa espírita ou ao Cristo? Então o trabalho é muito maior do que a gente imagina. Vou tentar nessa história nos afastar um pouquinho para a gente ter uma dimensão disso. E a intenção é nos aproximar dos nossos semelhantes, mesmo de crenças diferentes. Já viram aquele termo assim, eu não gostava de fulano não, fui lá, conheci, é tão gente boa ele, conheci a história dele, agora é bacana. Então a proposta é essa, é nos aproximar do próximo, que é filho de Deus, e para a qual Jesus deu a vida dele. E eu vou contar uma história um pouquinho antes de chegar na própria história do Brasil, desse mundo espiritual que nos rodeia e que nos envolve. Vamos lá, vamos voltar no tempo, vamos preparar nossa viagem aqui. Sabe por quê que eu falo isso? Por causa daquele ditado assim, ninguém ama o que não se respeita, e ninguém respeita o que não se conhece. Ninguém ama o que não se respeita, e ninguém respeita o que não se conhece. Então a proposta é conhecer, para a gente conseguir amar. A nossa proposta inicial, o nosso propósito inicial da reencarnação, seja aqui no mundo de encarnados ou no mundo espiritual, é só uma. A gente lê vários livros, faz vários trabalhos especiais, mas com a única proposta. Esse é o objetivo final. Tem vários meios de chegar lá, que é amar, que é ser fraterno. E a proposta é essa nessa aproximação, é sermos fraternos. Voltando, iniciando a viagem, ou o começo da viagem para entender a história no Brasil, da relação com o mundo espiritual, 835 a.C., profeta Joel. Isso aqui é uma obra de Aleijadinho, não sei se ele vislumbrou como é que ele trouxe esse busto de Joel que viveu há tanto tempo atrás. E lá Joel coloca no capítulo 2: naqueles dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Já foi anunciado que esse mundo espiritual estaria sobre nós, em algum momento. Aí ele fala, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, derramarei meu espírito sobre vossos servos e vossas servas, mostrarei os prodígios do céu e da terra. Porque esse mundo espiritual, essa relação, a gente pode falar de céu e terra. Só que a gente sabe entender, hoje em dia a gente entende melhor o que é esse céu. Não é aquele local fixo no universo ali em cima, não. Esse céu é uma concepção muito mais ampla. E esse mundo espiritual nos acotovela, imagina um ônibus cheio. Então, o tempo todo ele acotovelando no ônibus, é assim que estão os espíritos. Não é lá nem cá. Então o tempo todo perto da gente. Não se afinizam mais, nos acompanham. E essa comunicação do mundo espiritual, essa relação, tem 3 propósitos básicos. Que é nos consolar. Quantas vezes cartas do Chico, que recebo das mães aí, consolam, renova a esperança, advertir, ouve Israel, Messias vai vir, e nos instruir. É o propósito dessa relação, eles querem nos avisar.
Tal qual uma viagem, eu preciso saber como é que é o local que eu vou, eles vêm nos avisar como que é esse mundo espiritual. Porque, queiramos ou não, iremos retornar a esse mundo espiritual em algum momento. Aqui é Velho Testamento, nós temos uma espinha dorsal, né? Temos lá o Velho Testamento, que é a primeira revelação, a segunda revelação, a vida de Jesus, e o Espiritismo, a terceira revelação. Então aqui passamos pela primeira revelação. Na segunda, peguei só esse ponto aqui que Paulo de Tarso, em Hebreus, ele escreve: estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Qual que é o entendimento? Quem são essas testemunhas que nos rodeiam o tempo todo? Que para nós espíritas não dá para falar assim mais, né? Ah, vou fazer, não tem ninguém vendo. Não cabe mais, né? Porque estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E nas reuniões mediúnicas, como é que eles se manifestam lá para a gente? Então lá, mundo invisível, bem, invisível, mas não inexistente. Não é porque eu não enxergo que ele não existe. Microscópio. Quem já viu uma bactéria? Eu preciso ver a bactéria para saber que ela existe? É invisível, mas não quer dizer que não existe. Toda bactéria faz mal? Já falei isso uma vez num estudo aqui. Nem todas fazem mal, algumas fazem bem. Assim é o mundo espiritual. Nem todos os espíritos que nos acotovelam querem o nosso mal. Telescópio nos ampliou aí a visão do universo. Já não somos mais o centro do universo, a Terra. Tem outros planetas aí. E a mediunidade nos abre a visão para esse mundo espiritual. Aí a gente pergunta, é invisível para quem? Bem, para quem não tem a mediunidade ostensiva, mas de visão, às vezes de audição, mas tem de sentimento. No sonho, todas as noites, vamos a esse mundo invisível. Continuando só dar aqui umas introduções para a gente começar a nossa história. Livro dos Espíritos, item 5, a questão 5, está lá. Da onde que vem essa ideia inata, intuitiva que os homens trazem da existência de Deus? Quem que nos ensinou sobre Deus? A gente só sabe de Deus que foi ensinado ou nós apreendemos em algum momento que existe uma força superior? Será que Deus é ensinado para a gente? De onde que vem essa ideia de Deus? Quem não vai em religião nenhuma não conhece Deus, então? De onde que vem no ser humano? Lá na origem, antes de existir religiões. Como é que vem essa ideia? A gente já fala que todos nós trazemos de uma forma intuitiva essa ideia de um ser maior. Eu ponho um asterisco aqui e considero que Deus é um conceito cristão. Lá no Oriente, esse termo Deus pertence ao cristianismo. No Velho Testamento, a Yahvé, Elohim. Então, é um conceito nosso. Não é que é um conceito nosso, porque a gente acha que é geral. Então, a resposta é que Deus existe, que essa força maior existe, né? Para quem quiser aprofundar mais nesse tema, eu sugiro anotar e estudar a questão 626. Lá Kardec pergunta assim para os espíritos: as leis divinas só foram trazidas na Terra, né, que essas leis que estão no mundo espiritual, que é importante a gente saber, só foi trazida por Jesus, esses conceitos das leis naturais e leis divinas? A resposta está bem clara lá. Porque é o seguinte, quantos anos teria Jesus se tivesse vivo até hoje, encarnado? 2018. Pois é. E antes dele, existia ser humano. Então ninguém conheceu as leis de Deus, se foi só por ele que foi trazido à Terra. Então aqui essa questão e as seguintes trabalha mais sobre isso. O importante é que a gente tem isso como base para iniciar de vez a nossa viagem. Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado em 1864, está lá. No capítulo 15, no item 8, o nome do capítulo é Fora da Caridade não há salvação. Todos os homens, essas almas quando escrevem todos, é todos mesmo, viu? Às vezes a gente fala aqui, não, toda mulher é igual, todo homem é igual. É verdade esse termo, todo homem é igual? Nós falando? Eles falando é diferente. Todos os homens são irmãos, qualquer que seja a maneira, porque adorem o Criador. Kardec construiu a ideia, já não colocou mais Deus. Podia ter colocado, qualquer que seja a maneira, porque adorem a Deus. Não. Criador, que ele sabe que o nome do Criador lá naquela religião é um nome, aqui é outro. Então, todos os homens são irmãos, qualquer que seja a maneira, porque adorem o Criador. Eles se estendem as mãos e oram um pelos outros. Não criticam uns aos outros. A minha é boa, a sua é ruim. Isso aqui é um lembrete importante. Desse kit de viagem nossa, é importante levar esse lembrete. Não só aqui para essa nossa viagem, mas para a vida o dia inteiro, a todos os momentos, levar esse conhecimento, sabe? De todos, qualquer que seja a maneira. Agora sim, o Brasil até então aqui não existe. O território sim, as terras do Cruzeiro, mas o Brasil com esse nome ainda não.
Kardec, no Livro dos Médiuns, nos dá a característica de um médium confiável, de um meio confiável entre o mundo espiritual e o mundo terreno. E Chico é esse personagem que traz essa história para a gente no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Assim como nossos historiadores aqui podem ir nos livros de história, nas bibliotecas, no museu, e ver a nossa história, no mundo espiritual também. Há registros, há locais. Lá no Oriente fala de registros acásticos, que é uma forma de se arquivar lá. Então pode os espíritos desencarnados irem lá e fazer a pesquisa. Quando não, nos trazer a própria experiência deles vividas, como nossos pais nos contam histórias, avós, eles também podem ter vivido. Humberto de Campos conta histórias de Jesus depois da passagem dos evangelhos. Amélia Rodrigues fala de vivências que ela teve, que ela foi encarnada na época de Jesus. Então eles trazem as experiências. Qual canal? Chico, esse livro. Então nós confiamos pela postura ilibada, pelo caráter que o Chico teve, né? Quando encarnado. Aí, ele relata para a gente esses trechinhos que eu vou marcar para a gente aqui, ó. Primeiro, um diálogo de Jesus com Iléu. Iléu é o encarregado da terra, dos encarnados. Ele está no plano espiritual, ele é o responsável, há uma hierarquia. Segundo Humberto de Campos, diz que Jesus vem periodicamente à terra para ver como que está o Evangelho no coração do homem. Não é nas igrejas, nos centros espíritas. Como é que anda o Evangelho. E quando ele chega aqui, era a época das cruzadas. Imagina Iléu, Senhor, o bicho está pegando aqui, mas eu vou dar um jeito, né? Porque o Iléu é o responsável de harmonizar isso tudo isso. Como é que está o Evangelho na Palestina? Está uma confusão danada lá. A gente precisa levar essa árvore do Evangelho para outro território. Onde a gente vai levar essa árvore? Não conhece nenhum lugar? Jesus, como um bom educador, ele não determinava, vamos levar para lá. Ele fez o aluno pensar. Aí Iléu pensa. Nas Américas há um local muito harmonioso, onde dá para se ver o símbolo da redenção humana, que é o Cruzeiro do Sul. E diz que em Iléu, no meio desse diálogo, chega uma hora, mas Jesus, aonde eu vou levar nessa terra? Porque tem lugares que estão em guerra, que não é santo. Aí eu registrei essa fala preciosa de Jesus para Iléu. Ô Iléu, qual lugar da terra que não é santo? Em todas as partes do mundo, por mais recônditas que sejam, pairam a bênção de Deus. Até no prostíbulo? Bem, o Chico esteve lá, quando novinho, conforme está no filme. Quem viu o filme viu o que ele fez com as moças lá. Então não há lugar maldito. Todo lugar pairam a bênção de Deus. É uma questão de percepção. Minha vida está no inferno. Você consegue perceber Deus? Você fez um movimento para perceber, porque o amor de Deus é constante em nossa vida, em todas as regiões, todas. Em favelas, em locais que a gente acha que é hediondos, horríveis, tal qual princípios, paira a bênção de Deus. A conexão depende de cada um de nós, é o que nós estamos buscando aqui. Então, chegam no Brasil, num território onde não fala no livro que o Brasil não existia ainda com um nome, diz que Jesus, com mãos erguidas para o alto, né, como se invocasse a bênção de seu Pai, olha a humildade. Pede a bênção para todos os elementos desse solo. Não é só dos seres humanos, não. Todos os elementos. Ele pede a bênção. Meu Deus, não pare. Abençoe esse solo sagrado. E estamos no Brasil ainda, fala Jesus. Ainda nas terras do Cruzeiro, né? Foi chamado a colaborar na edificação da Pátria Nova o elemento indígena e almas bem-aventuradas das costas da África. Colaboradores. Está aqui os índios, está lá. E essas almas bem-aventuradas. Segundo está no registro que Chico trouxe para a gente de uma fala de Jesus. Beleza. Vamos então aqui nas terras do Cruzeiro, em 1500, nessa nossa viagem. Bem, os índios mantinham já, na época deles, relação com o mundo espiritual. Eles tinham a relação deles com o mundo espiritual. Eles adoeciam. Muitas vezes a gente busca uma cura numa casa espírita. Busca um conforto espiritual para um sofrimento que a gente está passando. O sofrimento não é novo, não, sempre existiu. Então está aqui, ó. Tinha uma relação com o mundo espiritual. O ritual de cura, que era realizado pelo pajé, né, era chamado de pagelância. Quer chamar de mediúnica? Pode chamar. Não estou dizendo que é igual não, tá? Cada qual com as suas características, mas o propósito final é esse contato, essa relação com o mundo espiritual. Quer chamar de médium? Quer chamar de pajé? Nesse caso aqui, quem realizava o ritual, que era o encarregado, era o pajé. Porque esse mundo espiritual está envolvendo todas as épocas da humanidade.
1500. Beleza, então esse povo aqui foi chamado. Eu destaquei aqui mito e rito. Para ser uma religião, a religião tem que ter um mito, alguma coisa que surge, igual Moisés lá, aquela montanha flamejante, aquele mito lá, ele dialoga com Deus. Aí, quando as pessoas fazem um rito, é para relembrar o mito. Então, o mito ele é rememorado durante os seus ritos. Quando eles fazem aquelas danças, aquela situação toda, foi que é para relembrar um momento onde aquele mito, geralmente nos povos iniciais, era o fogo que era o elemento do sagrado, ou a morte, a vista daqueles parentes que desencarnaram, de animais que já tinham morrido, apareciam para eles. Aquilo era um mito. E eles faziam rito porque naquelas relações vinham orientações para a cura. Então está aqui. Já tinha uma relação dos índios. E Chico fala, Emmanuel, né, conversando com Chico, né, Chico, pois nós brasileiros, tal. Ele mandou, meu filho, a gente não é brasileiro não, brasileiro mesmo de origem são os índios. Essa terra nos abriga, nos acolhe para a nossa redenção humana. Então tá, o elemento indígena. Vamos agora na África, em 1500 também, eles estavam lá, essa turma toda. Está achando estranha essa figura? Essa forma? Vai numa igreja, vestimentas, paramentos, a gente vai ver depois aqui para frente. Bem, lá eles tinham a vida deles, tinham a identidade, um nome, uma família, a cultura religiosa e também já mantinham lá a relação com o mundo espiritual. Quem é chamado de Santo Antônio, São José, lá eram os orixás, era o nome que eles deram. Cada um dá um nome. Eles já tinham uma relação com o mundo espiritual. Almas bem-aventuradas nas costas da África, segundo Jesus no livro Coração do Mundo, Padre do Evangelho. Essa turma está lá, servindo ao Pai do Céu de alguma forma e vivendo a sua vida. Iam ser levadas para o Brasil para a edificação de uma pátria nova. Conta as tradições do mundo espiritual que, da mesma forma que a gente recebeu Chico, Divaldo, né, no meio católico também tem as suas almas iluminadas reencarnadas lá, que nos auxiliam na caminhada, diz que na época reencarnaram almas para quê? Para ajustar esses povos, os índios, por exemplo, para quando os portugueses chegassem, fosse bem recebido, se tivesse aquele ambiente pré-harmônico para haver harmonia. Da mesma forma, almas bem-aventuradas para motivar e ser o exemplo para as outras, para fazer o papel que eles tinham na Terra. Bem, volto a lembrar aqui, ó, todos são irmãos, qualquer que seja a maneira porque adorem o Criador. Em relação às vestimentas, aqui estão os santos católicos. Aqui estão os santos lá da costa africana, os orixás. Aqui estão os indígenas. A imagem que me apavora, muitas vezes, aquelas roupas estranhas daquele pessoal da África. Numa igreja também tem os paramentos deles. Essa turma havia relação. É uma questão de nomenclatura. Kardec, em sua obra, em vários textos, ele coloca: aquele que enxerga apenas a forma e não o fundo é um espírito de vistas acanhadas. Por trás dessa forma há um fundo, que tem um papel para auxiliar, para socorrer cada um dos povos. Eu pus só esses aqui. Se a gente for lá para o Oriente, também vai ver outras divindades deles, né? E nessa questão religiosa aqui, gente, não há certo, não há errado. Não há melhor nem pior. A minha religião é melhor, aquela religião é errada. Isso no campo religioso, existe a experiência religiosa, que cada um tem um ambiente que lhe afiniza. Então a gente tem isso como ideia. Todos são irmãos, qualquer que seja a maneira que adorem o Criador. Kardec coloca isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Então tem isso como base. Não há certo nem errado, não há melhor nem pior nessas relações aqui. Bem, aí em próprio 1500, Jesus está aqui na Terra, aqui no Brasil. Ele tem aí deixa de ser Iléu. Iléu é o organizador do próprio planeta. O Ismael, ele vai, diz Jesus para ele, olha que bonita essa frase de Jesus, né? Ismael, estava lá Jesus, com toda a equipe no plano espiritual, cercado de almas bem-aventuradas e espíritos esforçados para fazer com que o Evangelho seja implantado na Terra. Que essa construção do reino de Deus se dê de uma vez por todas. Ismael, manda meu coração, olha, não é a cabeça não, não é meu pensamento não, não é meu raciocínio não. A boca fala de tudo é cheio? Coração. Manda meu coração, que doravante sejas você, o zelador dos patrimônios imortais, que constituem a terra do cruzeiro. Temos muito petróleo, mata, água. Sim, patrimônios materiais. Mas há outros patrimônios espirituais que o Brasil pode e já oferta para o mundo tudo. Né? Então, Ismael,
e dá a Jesus, segundo Humberto de Campos, uma bandeira branca para Ismael, aonde ele escreve Deus, Cristo e caridade. Não põe Deus, testemunho de Jeová e caridade. Não põe Deus, Espiritismo e caridade. Põe Deus, Cristo e caridade. Aqui, essa bandeira aqui, ela está na porta da FEB, na biblioteca. Quem vê foto na internet da FEB vai ver lá, Deus, Cristo e caridade. Esse é o caminho que Ismael, na hora, o seu coração pediu para colocar isso nessa bandeira. Né? Vamos lá. 22 de abril, 1500. Os portugueses, que também fazem parte dessa colaboração de Jesus para essa edificação, descobre o Brasil. Não existia, chegou aqui e descobriu? Ou já tinha povos que existiam? É uma pergunta que eu faço. Não sei se eles descobriram. Chegou alguém na sua casa, descobriu a casa do Nevaldo. Não, eu tinha morador lá. Eu tinha morador lá naquela região. Então tá, chegam os portugueses no Brasil em 1500. 1549 ali, catequização. Bem, foi de uma certa forma imposta, né? A minha crença é melhor que a sua, larga a sua, agora tudo que você sabe, aqui é a minha, toma. Bem, na época foi o que podia ser feito, nenhuma recriminação. Mas hoje, como é que eu estou lidando com os meus familiares, com as pessoas que têm uma crença diferente de mim? Porque o Espiritismo é bom para mim, eu quero que seja bom para todo mundo, eu quero impor. A melhor imposição é o exemplo. A minha mudança pessoal é a melhor forma de eu chegar até o próximo, né? Mas é necessário me aproximar do outro, ver como é que ele crê em Deus. Então, por essa forma imposta, eu deixo só uma observação para como é que está a minha postura, porque é muito bom para mim, era bom para esse padre a forma que eles oravam, e tinha a devoção a Deus, aos seus santos, né? Mas hoje em dia é importante me aproximar para ver a realidade do outro. Eu trago uma observação de um indígena aqui, Ailton Krenak, que a nossa Universidade de Juiz de Fora concedeu a ele, em 2016, o título Honoris Causa. Ele é um professor universitário pelo tamanho de conhecimento e bagagem que ele tem. Estudou aonde? Estudou a natureza, estudou a vida, estudou os seres humanos, os seus pares lá. Então, reconhecer o tamanho de conhecimento para Ailton Krenak, professor, aqui, ele é um professor universitário, o título que a UFJF deu para ele. Bem, os portugueses, para cumprir o papel de que as almas bem-aventuradas da costa da África viessem para o Brasil, foram lá buscar eles lá. Diz Dona Tiana para a gente, Dona Tiana, ela cuida de mais de 800 comunidades quilombolas em Minas Gerais. Neta de escravo, que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão aqui. Ela nos conta que a avó contava para a mãe para ela que os portugueses chegaram lá e separou pai de filho, mãe de filho, marido de mulher, bateram muito, abusava das moças e dizia, meu Deus é amor, meu Deus é bom. E toma chibatada, meu Deus é amor. Há uma certa incoerência nisso. E se a gente buscar nossas histórias, vai ver isso. A forma cruel. Precisava ser dessa forma? Creio que não. Mas foi dessa forma, a nossa história está registrada aí. Conta a história também que os povos bem-aventurados da África tinham uma prática interessante. Quando alguém da comunidade, lá na tribo, fazia algo de equivocado, que não era de acordo com as leis sociais deles, pegava-se essa pessoa, colocava-se no centro de uma roda, e todos os da comunidade ficavam em volta dele e lembravam. Por exemplo, o Wanderson fez uma coisa errada no centro da roda. Ô Wanderson, aquele dia você foi lá em casa e me ajudou lá a limpar o chão. Ô Wanderson, aquele dia você levou meu filho para o hospital. Ô Wanderson, aquele dia você me deu um abraço, eu estava tão mal, você me ajudou tanto. Ô Wanderson, começar a lembrar a verdadeira natureza dele, que é de um ser divino, que está esquecida por algum momento. Então muitas vezes a gente vai se equivocar na vida por algum erro, e o papel dessa turma lá, eles relembravam a sua verdadeira natureza. É um povo selvagem? Não sei, era o que era considerado. Olha o tamanho de grandeza. Não fica acusando, porque a pessoa já sabe. Quer falar para uma pessoa não fumar, ela já sabe que não é para fumar. Não pode fumar, não pode... Já sabe. Usa uma outra forma de comunicação. Então é uma lição que eles trazem para a gente aqui, né? Importante. Em relação ao que eu falei antes de mito e rito, porque para compor uma religião, né, o mito, aquilo que acontece? Você rememora no mito. No rito você comemora. Aquela comemoração não é uma celebração, não é uma festa, é uma celebração para lembrar a sua história. Só que algumas religiões têm a doutrina, escreveram o que aconteceu, e outras têm símbolos. Então o Espiritismo tem a doutrina, ele tem um mito, que foi as mesas girantes,
Ele tem um rito. Todo ano nós comemoramos o livro dos Espíritos, quando chegamos. Nós temos uma doutrina, e muitas religiões dessas tinham o mito e o rito. A doutrina era passada de forma oral, de pai para filhos. Mas mesmo assim, não deixava de ser uma religião por causa disso. Então, a Dona Tiana nos trouxe essa informação preciosa. O que ela nos informa também, Dona Tiana? Ela esteve aqui na universidade, tivemos a oportunidade de conhecê-la, uma alma belíssima, bondosa demais, e com muita experiência. O que ela esclarece? Bem, a gente está aqui no Brasil, viemos de lá a chibatada. Tinha as nossas devoções. Os portugueses obrigavam, agora você não tem mais nome. Os nomes da Silva, não sei se sabem a origem, era porque aquele escravo era da família da Silva. Então vem lá de trás, não perderam a identidade. E eles tinham uma forma de devoção para os santos deles, para os orixás deles. Agora você é obrigado a ser devoto de Santo Antônio. Nos escuros das senzalas, olha, esse santo dele aqui tem uma relação com aquele santo nosso lá, com o nosso orixá. Vamos fingir para ele que está sendo devoto de Santo Antônio, mas o nosso coração está sendo devoto lá de Exu. Exu, que tinha tanto nome, tanto medo, é o que abre os caminhos. Maria, mãe de Jesus, ela foi, na terminologia deles, o Exu que abriu os caminhos para o Filho de Deus chegar. Então, essa é a ideia. Então, São Jorge, então é o seguinte, vamos falar que é São Jorge, mas no nosso coração a gente sabe só com essa história do nosso orixá Ogum. Então, todos os orixás deles têm uma semelhança com os nossos santos católicos, porque eles foram obrigados a aceitar e ter essa religião. Oxalá, para eles é quem? É Jesus Cristo. E na ideia, nas pesquisas que fizeram sobre o significado na origem, para eles, o que é Oxalá? É o pai de todos os orixás. Responsável pela criação do mundo. Opa, o meu pensamento foi aonde? Caminho da luz. No caminho da luz, no Espiritismo, Jesus é o quê? Ele formou a terra. Então, olha, não está muito distante não. Então, Oxalá, meu pai. Quer dizer, Jesus, meu pai. Vai com Oxalá, vai com Jesus. Essa é a história deles. Nos conta a Dona Tiana. Bem, século XVIII e XIX. É registrado na nossa história aqui física, 1728, as crenças africanas eram chamadas de Calundum. Lá eles tinham músicas, faziam rituais para curar alguém que estava doente, dançavam, tocavam músicas da forma deles, né? Beleza. É lá que eles se reuniam para aliviar o sofrimento. De trabalhar o dia inteiro, a troco de muita chibata. Hoje a gente trabalha muito pra caramba, né? Para ganhar um salário baixo. Na época eles trabalhavam muito também, mas era do corinho no final. Tinha alimentação. Vem a abolição, a república, onde permite o culto religioso para adequar para os europeus que chegaram, mas eles podem rezar o que quiser. Os europeus, quando veio essa lei para todo mundo, essa turma vai poder também ter a crença deles. Mas não pode pôr na fachada não, viu? O Espiritismo sofreu com isso também no início. Não pode pôr na fachada não, tá? Vai nos barracões vocês aí, pode rezar por aí. Eles ajudaram a construir estradas, ferrovias e igrejas. Igrejas? Mas aqui você não pode rezar não, viu? Você só construiu, aqui você não pode rezar não. Em toda alma tem um anseio de orar a Deus. E ia nos locais onde ele vivia, nos barracões que socorria para rezar. Está aqui. Isso. Vocês estão livres agora, vem a liberdade. Tá, mas eu vou para onde? Para onde que eu vou? Como que eu vou comer agora? Vocês são livres. E muitas vezes, com a separação de pai, de mãe, de filhos, aqueles mais velhos, aqueles homens e aquelas mulheres, se tornaram os pais daqueles jovens naqueles locais que estavam desamparados. É daí que nasce a origem do nome de pai de santo, mãe de santo, daquela turminha que está ali. E o que eles buscavam? O que nós buscamos no centro espírita hoje. Tornar o sofrimento suportável, buscar conforto espiritual, um refúgio. Estamos juntos buscando refúgio nas nossas dores. É o que eles buscavam. E tem um parentesco religioso. Destaco também aqui Santo Agostinho, que está muito no Evangelho e no Espiritismo, está no Livro dos Espíritos, está nas obras básicas. Colaborou lá do mundo espiritual com a gente. É um africano, tá? Uma alma bem africana. Bem, aqui nós reunimos assim dessa forma, né? Tem aqui as cadeiras aí, aqui onde a gente faz a palestra, a tribuna, que alguns centros chamam, né? Aqui era a forma que eles organizavam de fazer os seus cultos às suas divindades. Ficou com o nome de Candomblé, é o nome deles, muito anterior ao Espiritismo, aonde eles tinham a cultuação, buscavam conforto espiritual, cura com os seus santos. A igreja busca com os seus santos lá, aqui eles buscam com os santos deles, porque era o único local que eles tinham acesso a essa divindade. Nós precisamos nos alimentar de Deus em um local. Uns vão na igreja evangélica, outros católica, nós os centros espíritas. Eles vão aonde a alma deles pede para ter esse contato com esse ser divino. Vamos para a França agora. Século XIX.
Kardec começa a organizar de forma racional a relação com o mundo espiritual, que a gente já viu aqui, que se deu desde a origem dos tempos. Muito antes do Brasil existir, já existia essa relação dos espíritos do mundo espiritual conosco. Kardec vem apenas organizar, nos trazer um livro. Se você abrir no verso do Livro dos Médiuns, está lá: Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Kardec evocava os espíritos. A primeira pergunta do Livro dos Médiuns: espíritos? Quem é essa força que está do lado daí? Que falavam que era um demônio, ou era uma força divina? Quem que está aí? Espíritos. Seres humanos que eram encarnados e desencarnaram, estão lá tentando nos ajudar. Então está aqui. Aí eu deixo uma pergunta, porque o Livro dos Espíritos, são quantas perguntas, vocês lembram? 1018. Kardec o tempo todo perguntou. Nas religiões anteriores, ninguém podia perguntar. O padre, o pastor dizia: é assim e acabou. Não tem questionamento. Isso é um dogma. Acabou. O Espiritismo nos dá a possibilidade de começar a questionar, perguntar. Então, tudo que eu estou falando aqui, não leve como verdade só porque eu falei. Questione. Se precisar de algum contato, que eu der as referências, mandar os slides, com o maior prazer. Então, questione. E eu, usando esse direito que todos nós temos, questione. A única forma de relacionar com o mundo espiritual é a forma racional? É só pensando e escrevendo que eu consigo me relacionar? Já vimos aqui que não. Que essa relação se dá a todo momento. Quantos veem, quantos ouvem, quantos sentem. Eu tive experiência com uma pesquisa de ir num local desse pela universidade. E no final, fui perguntar lá um médium lá, por quê? Daqui a pouco no final eu vou falar a diferença dessa comunicação aí. Eu perguntei: aqui, como é que foi? Como é que você está? Ele não sei como é que eu estou não. Eu vim para cá, estava tão agoniado com os problemas em casa, de família, igual os problemas que a gente tem também, sabe? Mas eles o escreveram, não leram nada. Não, mas sei tão bem, eu tenho que considerar agora minha mãe, minha irmã, meu chefe de trabalho, eu tenho que ter uma visão diferente para ele. Eles sentiram de uma forma diferente. Nós sentimos pela leitura, eles sentem de uma forma diferente. Todos somos filhos de Deus, é por isso que eu estou dizendo tudo isso, sabe? Então tá, na França, fica esse questionamento: é só da forma racional? Eu creio que não. Da França para o Brasil, século XIX, o primeiro centro espírita registrado pela nossa história humana se deu em 1865. Aqui não tinha nem lançado a Gênese ainda. Em Salvador, Grupo Familiar do Espiritismo, Pérez de Menezes, primeiro centro espírita que se deu no Brasil. Em 84, 1884, a fundação da FEB. JK, quando presidente, declara a FEB como uma entidade de utilidade pública. Olha, Bezerra de Menezes veio nessa época também para fazer a união do movimento espírita, que era meio separado, ciência e religião e tal. E o governo brasileiro reconhece essa instituição que media a relação com o espiritual como de utilidade pública. Nossa alma precisa se alimentar do plano espiritual. Necessita. Vai para Brasília em 1967 e tal, beleza. Só que não acabou esse contato com o mundo espiritual também não. Veio lá tinha os indígenas, veio lá os africanos lá e... Olha a cronologia aqui, ó. Espiritismo lá na França, século XIX, no Brasil, 1865, em 1908, já no século passado, em Niterói, inicia o que nós chamamos e conhecemos como Umbanda. Um médium chamado Zélio Fernandinho de Moraes recebe lá uma entidade chamada Caboclo das Sete Encruzilhadas, o Senhor dos Caminhos, que manifesta e diz por ele: iremos criar uma nova religião, onde os negros e índios, eles eram chamados a colaborar com a edificação da Pátria Nova. Considerados espíritos atrasados, poderão manifestar, quer dizer, relacionar e dividir com a humanidade os seus conhecimentos. Mas aquilo lá, vai na igreja também, isso aqui, o sincretismo dos santos lá no Umbanda. Por que ele tem que manifestar como índio? Por que ela tem que manifestar como freira? A Joana de Ângeles. Então, é enxergar além da forma, enxergar o fundo, que é um ser enviado ali, porque o trabalho que eles fazem não é diferente do nosso, não. O lema deles é esse: Umbanda sempre foi e será paz, amor e caridade. Seu fundamento básico nunca muda. Umbanda é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Com quem sabe mais, vamos aprender. Com quem sabe menos, vamos ensinar. E a ninguém virar as costas. Era o lema da Umbanda. Trabalho de caridade, edificação da Pátria Nova. Fora da caridade não há salvação.
Então a caridade ela não é só ensinada para nós espíritas, não. Ela é ensinada para todos, porque ela é o único meio de salvação, é a caridade. Então o Pai do Céu vai utilizar todos os recursos. Em Juiz de Fora o pessoal fala, não, tem centros que só vai pessoas bem de vida, com condição maior. Bem, gente, todos somos filhos de Deus. E Deus ajuda o homem através do próprio homem. E o alimento vai para todos. De repente aquelas almas no estado social que está na atual encarnação, jamais viriam uma casa simples, como a nossa. Então preferem lugares de luxo. Mas na essência, no fundo, se eles tiverem horas de ver e ouvidos de ouvir, a mensagem lá é a mesma mensagem que se dá aqui. Então, essa diferença é a necessidade que o Pai do Céu tem de comunicar o seu amor para todos, ensinar o que tem do mundo espiritual para nós e a todos, sem distinção. 1910, 2 anos depois, 1908, inicia a Umbanda, Chico Xavier nasce. Está aqui, mais de 400 livros que veio de onde? Do mundo espiritual. Veio fazer o quê? Nos orientar sobre essa relação com o mundo espiritual. Relação baseada de qual forma? Porque mediunidade sempre teve. Qual que é a mediunidade que o Chico nos ensina e que o Espiritismo nos ensina? Mediunidade com Jesus. Vários livros. Aqui eu só coloquei 3. Seara dos Médiuns, Nos Domínios da Mediunidade e Mecanismo da Mediunidade. A frase preferida dele era amar ao próximo como a si mesmo. Então está aqui, Diz Divaldo Franco, aqui em Juiz de Fora, em 1993, numa palestra no Teatro Central, tem um áudio gravado que um amigo nos mostrou há pouco tempo atrás, num grupo que a gente estuda Nos Domínios da Mediunidade, um livro precioso. Divaldo fala, ele levou para a gente ouviu o áudio do Divaldo falando, que Chico ficou 84 anos se preparando no plano espiritual antes de reencarnar para ser essa maior antena que nós já conhecemos aqui na Terra, desse intercâmbio com o mundo espiritual. 84 anos. É só fazer as contas. 1910 menos 84, a gente calculou, vai dar 820 e poucos, não é isso? Muito antes do Espiritismo chegar na França, o Chico já estava sendo preparado no mundo espiritual, o projeto que Jesus faz, porque nós espíritas não somos, pode ser triste ouvir, não somos o objetivo final de Jesus. Nós somos um dos meios pelos quais ele traz a sua mensagem. A mensagem dele chega por várias formas. Nós somos apenas mais uma forma. Nós nos adequamos e gostamos dessa prática, onde eu particularmente adoro, porque deu sentido para a minha vida, como acho que deu para a vida de muita gente. Só que outros o sentido encontrou em outros locais. Eles não são melhores nem piores, porque encontraram a mensagem de Deus e de Jesus em outros locais. Entende? Então é isso. Ele intermediou essa relação. Quais são as diferenças na forma de relação com o mundo espiritual? Aqui são datas que estão registradas aqui no nosso arquivo material de quando se viu com a primeira comunidade lá de Candomblé, 1728, um outro nome, que chamava de Calundu. Os primeiros espíritos do Brasil, 865, de Umbanda. Qual que é a diferença assim, básica, bem superficial aqui? Esses orixás lá do Candomblé é como se fosse uma divindade. Tem a divindade principal, essa nunca se manifesta. O que nós chamamos de Deus, eles chamam de Olorum, Olorum. Esse nunca se manifesta nos terreiros deles, nos barracões. Só que tem os santos deles. A gente viu lá, Exum, Oxóssi, né? Que se manifesta. Os médiuns, como é que eles recebem? Durante o dia de celebração deles, quem é de tal orixá, do Oxóssi, por exemplo, naquele dia que é daquele orixá, a pessoa sente um movimento, fica em transe, é guiado por uma pessoa e fica lá dançando, rodando. E quando sai, é aquela resposta que eu falei com vocês, que eu perguntei ao rapaz o que ele estava sentindo. Um bem-estar danado. Então lá não há comunicação de ser humano que desencarnou e comunicou. Lá você não conversa com o espírito, igual nós conversamos numa mediúnica. No Espiritismo, o contrário, você só conversa com quem foi encarnado, com quem foi ser humano. Você não conversa com divindades da natureza, da água, do sol, né? Do fogo, quer dizer. Lá eles só sentem essa energia, não conversa. No Espiritismo nós conversamos, com espíritos pelas mediúnicas. Na Umbanda, é a mescla dos dois. Primeiro, baixa lá um orixá, que é Iemanjá. Qual a similaridade com Joana? Ela é o orixá das águas. No dia de celebração dela, ela chega, ela faz uma limpeza, que eles falam no terreiro, para depois manifestar quem? Os preto velho, os caboclos.
E um movimento interessante na pesquisa sobre Umbanda, olha só, os negros e os índios foram rechaçados durante a história. Apanharam muito, perderam a sua identidade. Hoje, quando você vai fazer a pesquisa nos terreiros de Umbanda, quem que é a maior parte das pessoas que estão lá? E fica cheio, viu? Mais de 150 pessoas. Faço palestras em alguns centros de Umbanda que eles me chamam para fazer. São pessoas brancas, eles querem conversar com um médium, eles não aceitam, não acham ainda necessário só o passe do espírito, querem conversar com um guia. E quem são os guias que estão conversando com eles? Os pretos e os índios. Então, aquele povo que eu rechacei, hoje eles amorosamente perdoou os nossos equívocos com eles, vão lá pedir conselhos para eles. Os brancos pedindo conselhos para os negros e os cabelos. Né? Tudo servindo ao Pai do Céu. Nós, como espíritas, sabemos que já reencarnamos como negros, como índios, como nessa turma toda. A gente vai navegando para lá e para cá o tempo todo. Então, essas são as relações que existem de diferença com esse mundo espiritual. Eu vi um filme chamado 12 ou 13 anos de escravidão da Netflix, estava com a minha filha de 11 anos. Eu não sabia que o filme tinha cenas mais duras, né, mas já estava no meio do filme. Aí tem uma hora que estão espancando lá os negros mesmo lá. Aí ela vira para mim, ela frequenta a evangelização, falou, pai, a gente reencarna no filho. Ai, pai, se eu descobrir que eu fiz isso em alguma época da minha encarnação, porque uma pessoa assim, pai, eu não quero nunca mais viver. Ela falou dessa forma, espontaneamente, eu não quero nunca mais viver. Falei, filha, lamento informar. Isso é impossível, nós vamos viver sim, ou no mundo espiritual, ou desencarnado. Você vai se deparar com isso, com situações que você foi o algoz. Mas também vai deparar com situações onde você foi a vítima. Qual que é o movimento se você foi o algoz? Auto-perdão. Auto-perdão. E se você foi a vítima? Perdoar. É a única forma de equilibrar. Ou se auto-perdoar, ou perdoar a quem fez contigo. Porque nós navegamos esses dois lados. E é necessário esse sentimento para que a gente se liberte. Isso tem a ver com caridade. Né? Que é benevolência, indulgência e perdão para com os outros e para com a gente. Beleza. Relação com o mundo espiritual e a arte. Bem, alguém lembra que cena que é esse filme aqui? Nosso Lar. Um filme espírita baseado num livro que veio do mundo espiritual. Aqui uma peça de teatro que teve em Juiz de Fora, também, teve no Brasil todo. Há 2000 anos, de um livro que veio do mundo espiritual. Temos Violetas à Janela, que é a Ana Rosa, que é um livro aí, uma peça de teatro que está há anos percorrendo o Brasil todo, consolando muitas almas. É a arte que vem do mundo espiritual para a gente aqui. E aqui, Alabê de Jerusalém, quem é esse cidadão? Conta a história que ele foi... Bem, para mim pedir permissão para falar dele, é importante a gente pegar uma autoridade no assunto. Talvez não dê tempo de eu passar o vídeo, mas o Haroldo, nessa entrevista, ele fala, é um profundo pesquisador dos evangelhos. Ele diz, depois eu posso encaminhar um vídeo para quem quiser, por e-mail, né, pelo WhatsApp, ele diz o seguinte, é a maior obra ligada ao evangelho que eu já vi. Eu não consegui parar de chorar ao ver. Eu que apresentei para o movimento espírita Alabê de Jerusalém. Beleza? E também é uma arte. Da mesma forma que teve adaptações que estão no filme, mas não estão no livro, no teatro está no filme, mas não está no teatro, mas não está no livro, tem umas adaptações que a Alabê faz. Alabê é o espírito e o médium é o Altair Veloso. O Alabê, rápido uma história dele aqui, breve, é o seguinte, é um negro africano que começa aos 12 anos e para o Oriente. Chega no local, havia um centurião romano que tinha um filho acabado de morrer e estava muito doente. Ele enterra o filho desse centurião, uma ritualística dos povos africanos, cura o centurião, que fica muito grato a ele, e fala, vamos para Roma? Ele tocou a parada, ele foi para Roma com ele. Chega lá, ele era o curandeiro, pelas práticas que ele tinha, com contato com o mundo espiritual, dos soldados romanos. Pilatos foi mandado para Cesareia. Quem que vai junto nas tropas? Alabê. E lá ele consegue presenciar vários episódios da vida de Jesus. Essa obra é narrando toda a história de Jesus a partir do ponto de vista que ele está. Tal qual a Amélia Rodrigues, nos seus livros, trazem informações da vivência que ela teve. Então é só os meios espíritas que teve contato no passado, que tem história? Não. Essa alma, esse espírito, teve essa história, essa relação. Ele presenciou. Não está registrado nos evangelhos, mas quando Jesus estava sendo crucificado, ele também estava perto. Lá. Era um devoto, era um seguidor exemplar de Jesus. Aprendeu muito com ele. E nesses inúmeros diálogos, porque uma passagem do Evangelho, tipo aquela mulher que está sendo apedrejada,
A gente lê aquele trechinho ali, vem para casa, a história não parou ali não. A história continuou. O pessoal foi embora, Jesus foi embora com Pedro, o Humberto de Campos narra isso. O que o Olabê traz para a gente pelo Altair Veloso? Um momento onde a mãe de Judas, aquele que todo mundo, lá pelas crenças religiosas, apedreja uma vez por ano. Porque um obsessor, gente, tem mãe. Um paciente no leito do hospital, tem alguém que ama aquele paciente. É um ser precioso para Deus. Todos somos e tem quem nos ama. A mãe de Judas tinha uma mãe que sofreu demais da conta. E ela vai buscar socorro em quem? Em Maria, mãe de Jesus. Eu trouxe para a gente poder ouvir aqui um trechinho desse diálogo, que é uma ópera. Ela vem começando a narrar o que ele estava presenciando e depois deixa o diálogo entre as duas ali. Quantas mães, às vezes, como você vai ver a mãe de Judas falando, eu falei para ele não fazer essas coisas, mas ele fez. Eu sei que ele fez errado, mas é meu filho. Quantos que estão na prisão aí, execrados? É meu filho. Eu sei que está errado, ele vai pagar tudo que ele fez. Mas eu me deixo de sofrer porque ele é meu filho. Então todas as almas que estão no mundo espiritual, que a gente chama de, muito tempo na história, de demônio, de obsessor, são almas preciosas para alguém. Se não for para ninguém, é para Deus. Então ele narra esse momento aqui, que eu queria trazer para a gente, se vocês me permitirem colocar aqui para a gente aqui, esse diálogo aqui. Deixa eu pegar essa luz aqui. Deixa eu ver se tem som. Uma ópera. Só um detalhe, essa ópera, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, nela toda, tem várias personalidades, cantores famosos. A Unimed bancou, não quis cobrar nada. Os atores, quando o Altair apresentou toda a ópera, todos os colaboradores nem quis cobrar nada. De tamanho envolvimento espiritual que tinha. Tem um trecho bacana quando a mãe de Judas fala, né? Eu sei, eu perdi meu rouxinol, que era o Judas. Você também perdeu seu rouxinol, Maria. Então você entende da minha dor. Né? E é isso, quando as mães passam por essas dores, é uma relação com o mundo espiritual, com as experiências que nos renova a esperança muitas vezes, né? Acreditar que a Maria vai nos socorrer. E no livro Memória de Suicida, quem que está lá socorrendo os suicidas? Que é o pior dos crimes que muitas pessoas falam que é Maria, mãe de Jesus. Então essa alma bendita está sendo o caminho. Ela vai narrar. E a noite estava bonita. O som tá bem? O céu cheio de estrela. Nenhuma palavra ou escrita poderia descrever uma emoção tão grande acontecia naquele instante. Nada tão emocionante, nada em minha vida tão intenso. E de repente uns três, carregando um soldado e um velho lenço encardido que um dia usou num berçário, com o rosto ressequido, marcado pela agonia, se aproximou da colina uma senhora indefesa. Pediu licença por tamanha delicadeza. A tal mulher indefesa se dirigiu a Maria.
deixa que Deus vai dar jeito. Nossos filhos não têm defeito, ainda mais quando lembramos daquelas coisinhas pequenininhas mamando no peito. Como é que a gente ia imaginar que eles estavam sujeitos aos malefeitos e maldades do mundo? Olha, mulher, foram quase 3 anos que nossos filhos ficaram juntinhos quase todos os dias. E aí, o coração dessa velha Maria, às vezes quase parava, às vezes quase explodia, só de ouvir as más línguas dizendo que mais dia, menos dia, iriam pegar os nossos meninos. Será que os nossos meninos sabiam, mulher? E por que é que o seu filho iria trair com um beijo alguém que brilhava com um relampejo e todo mundo via? Todo mundo via. Até o forasteiro sabia o que o meu menino Jesus fazia. Olha, mulher, não chora, não chora. Eu vou te lembrar agora aquela poesia ali do nosso vizinho. Nossos filhos não são nossos filhos. São filhos da ânsia da vida. Vêm por nós, mas não nos pertencem. Podemos até abrigar seus corpos, mas não as suas almas. Nós somos o arco na mão do grande arqueiro. Sejamos bons arcos, mulher, é o bastante. A vida não sabe andar para trás. E olha, confiai teu filho às ondas, assim como eu confiei o meu. Adeus, minha gente, adeus. Obrigado pela delicadeza com que me receberam. Obrigado pela delicadeza que me receberam. Então, a gente está falando no final aqui, o que é um exercício que pode ser feito, né, diante das religiões diferentes? Às vezes a gente tem contato. Né? Deixa eu ver se eu trouxe esse slide uma vez aqui. Quem está certo? É 6 ou é 9? Né? E uma frase que a gente não sabe atribuir a algum autor, que a gente escutou uma vez e fez muito sentido. Olha, eu não acredito no que você acredita, mas eu acredito que você acredita. Não estou dizendo que a sua crença não serve, não, que você é mentiroso. Eu não acredito, mas eu acredito que você acredita, que o seu sentimento é puro e verdadeiro. Então, esse contato humano deve ser importante. A gente pensa dessa forma, né? Então, a gente exercendo a fraternidade, enxergando o outro como irmão, mesmo com pontos de vista diferentes, é um caminho para a gente começar a construir no nosso coração a fraternidade, o amor, né? Que é o nosso objetivo final. A vida é cooperação, não é competição. A gente deve colaborar. Aqui é uma flor de lótus, que no hinduísmo lá é o que se via na cabeça de Celina, segundo narra André Luiz no livro Os Domínios da Mediunidade. Era uma alma tão elevada num intercâmbio com o mundo espiritual, uma alma tão devota, que ele avistando o seu chakra coronário, ele via como se fosse essa flor de lótus, fazendo essa intermediação entre o mundo espiritual e o mundo material. Nosso tempo encerrou, agradeço a atenção e carinho de vocês e obrigado por me permitir partilhar isso que já no coração estava pedindo um tempão. Vocês me abriram as portas. Louvado seja Deus. Louvado seja nós que agradecemos, né? Essas informações, isso aí que nos faz, às vezes, a gente anota muito coisa para poder pesquisar depois, né? Porque é muita informação. E a gente, como, né, eu vou falar de mim, né? Eu sou muito bairrista, quero defender o meu, né? Minha religião, minha crença. A gente fica tão, assim, envergonhado, às vezes, de ouvir essas coisas, porque é difícil praticar isso, né? É difícil praticar. Então, que a gente, com essas informações, né, todos somos filhos do mesmo Pai. Todos nós temos que crescer, temos que evoluir. Muito obrigado por você ter trago essa informação para a gente mais claramente, né? Eu queria agradecer também a presença de todos, né? Que nós possamos estar aqui. O mês do aniversário está passando, mas as palestras públicas das quintas-feiras vão continuar, tá, gente? Todas as quintas-feiras. Talvez, se tiver frio, um chazinho ainda, né, Tia Rita? Um biscoitinho. Na medida do possível. Isso. Hoje tem aí, ó.
hoje tem o nosso chazinho, tem os biscoitinhos, né? Tem um bolinho de aniversário que alguém trouxe pra gente, né? Um bolinho de aniversário no final do mês. E quero agradecer a todos vocês por estarem aqui, né? Estamos aqui procurando seguir Cristo, procurando entender, procurando aprender, né? Vamos leve o nosso abraço por onde você for para os trabalhadores de fé, né? E eu vou pedir para você fazer a prece final, a bibliografia e o passo coletivo, por favor, certo? Eu gente vai apagar as luzes aqui, eu vou fazendo essa palestra, né, como preparação para vir hoje aqui, lá no Fé e Caridade, dia 20, semana passada, lá tem uma pessoa que toca violão, até eu te fazer o contato dele, né, mas ele mora longe, não tem carro. Aí ele trouxe uma música que faz todo sentido, então, uma música de 3 minutinhos, a gente escuta essa música e a gente parte depois para fazer a vibração do passo coletivo aí. Tentem ficar ligados na canção, na música, na letra, porque realmente ela faz muito sentido com essa palestra que foi apresentada e que ele apenas compôs esse estudo com essa letra, com essa música que ele trouxe. Eu perguntei, por que você trouxe isso? Só meu coração pediu. Né? E não sabia de nada que eu ia falar um dia. Querendo fechar os olhos, uma boa respiração, uma coluna ereta, tudo facilita nós entrarmos em sintonia. É preciosa. Fala que a gente encarnou na Europa quantas vezes e por orgulho nós nos equivocamos. Com misericórdia, Jesus nos traz para reencarnar em terras brasileiras.